Com a chegada do Halloween, voltamos nossa atenção para um dos eventos mais infames da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem, de 1692 a 1693. Uma pequena cidade puritana foi consumida pelo medo, levando à execução de 30 pessoas por bruxaria. Como isso aconteceu e o que podemos aprender com isso hoje? Os julgamentos começaram depois que algumas mulheres locais, em Salem Village, foram acusadas de bruxaria por 4 meninas: Betty Paris, Abigail Williams, Ann Putnam Jr. e Elizabeth Hubbard. As acusações giravam em torno do conceito de aflição, com as bruxas acusadas de causar danos físicos e mentais às meninas por meio de feitiçaria. O que começou como um incidente isolado, rapidamente se transformou em histeria em massa. Como o reverendo Samuel Parris registrou, Satanás se levantou entre nós. As acusações se espalharam rapidamente. Em meses, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria. Muitas foram baseadas em evidências espectrais, onde testemunhas afirmavam ter visto o acusado na forma de espíritos ou demônios. Cotton Mather, um importante ministro puritano, escreveu em defesa dos julgamentos: "O próprio diabo está em Salem." Antes da agitação constitucional da década de 1680, o governo de Massachusetts era dominado por líderes puritanos conservadores. Enquanto os puritanos e a Igreja da Inglaterra compartilhavam uma influência comum no calvinismo, os puritanos se opunham a muitas das tradições da Igreja da Inglaterra, incluindo o uso do livro de orações comuns, o uso de vestimentas clericais durante os cultos, o uso do sinal da cruz no batismo e ajoelhar-se para receber a comunhão, tudo o que eles acreditavam constituir papado. Os puritanos acreditavam que estavam em uma batalha espiritual constante, cercados pelas forças de Satanás. Quando sua comunidade enfrentava dificuldades, colheitas fracassadas, doenças e ataques de nativos americanos, eles interpretavam isso como sinais de julgamento divino. A bruxaria, eles acreditavam, era a ferramenta de Satanás para destruir sua missão sagrada. "Eu vi o livro do diabo", afirmou uma das garotas aflitas, espalhando medo e desconfiança. O foco puritano na santidade pessoal e a necessidade de erradicar o pecado criaram um ambiente onde a suspeita cresceu rapidamente. Nas palavras de Increase Mather, pai de Cotton Mather, seria melhor que 10 bruxas suspeitas escapassem do que uma pessoa inocente fosse condenada. E aí, pessoal, antes de continuarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar com os amigos. Valeu! A maioria das pessoas acusadas e condenadas por bruxaria eram mulheres, cerca de 78%. No geral, a crença puritana e a cultura predominante da Nova Inglaterra eram de que as mulheres eram inerentemente pecadoras e mais suscetíveis à danação do que os homens. Ao longo de suas vidas diárias, os puritanos, especialmente as mulheres puritanas, tentavam ativamente impedir as tentativas do diabo de dominá-las e suas almas. Na verdade, os puritanos acreditavam que homens e mulheres eram iguais aos olhos de Deus, mas não aos olhos do diabo. As almas das mulheres eram vistas como desprotegidas em seus corpos fracos e vulneráveis. Um caso muito particular foi o de uma mulher chamada Tituba, uma mulher calina escravizada da América do Sul, vinda das Índias Ocidentais, que provavelmente se tornou um alvo por causa de suas diferenças étnicas em relação à maioria dos outros moradores. Ela foi acusada de atrair garotas como Abigail Williams e Betty Paris, com histórias de encantamento do Maleus Maleficarum. A primeira execução por bruxaria registrada foi a de Alcee Young, em 1647, em Hartford, Connecticut, o início dos julgamentos das bruxas de Connecticut, que duraram até 1663. Muitos começaram a questionar a validade das evidências espectrais e a confiabilidade dos acusadores. O reverendo John Hale, que inicialmente apoiou os julgamentos, mais tarde expressou arrependimento. "Fui levado pela ilusão da época.
Suas palavras ecoam o profundo arrependimento que muitos em Salem sentiram ao testemunhar a crescente injustiça. Os julgamentos chegaram ao fim quando o governador William Phips interveio, interrompendo os processos judiciais em 1693. Ele declarou que evidências espectrais não eram mais válidas, levando à libertação de muitos prisioneiros. Após o ocorrido, Phips convocou um dia de jejum e reflexão, reconhecendo os graves erros que haviam sido cometidos. Hoje em dia, a causa dos sintomas daqueles que alegaram aflição continua sendo um tema de interesse. Diversas explicações médicas e psicológicas para os sintomas observados foram exploradas por pesquisadores, incluindo histeria psicológica em resposta a ataques indígenas, ergotismo convulsivo causado pelo consumo de pão de centeio feito de grãos infectados pelo fungo Claviceps purpurea, uma substância natural da qual o LSD é derivado, uma epidemia de encefalite letárgica transmitida por pássaros e paralisia do sono, para explicar os ataques noturnos alegados por alguns dos acusadores, entre outras teorias. O episódio é um dos casos mais notórios de histeria em massa da América colonial. Não foi um caso isolado, mas uma manifestação colonial do fenômeno muito mais amplo dos julgamentos de bruxas no início da Era Moderna, que tirou a vida de dezenas de milhares na Europa. Na América, os eventos de Salem têm sido usados na retórica política e na literatura popular como um conto de advertência vívido sobre os perigos do isolamento, extremismo religioso, falsas acusações e falhas no devido processo legal. Agora é a sua vez de participar. Você acha que esse tipo de fenômeno sobrenatural realmente existe? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar com os amigos. Até a próxima!